Jesus e amor de Maria esteja cada um de vocês. Hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto, 19ª semana do Tempo Comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Vai curtindo, compartilhando, ative o sininho e junto com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube, seja um grande evangelizador. Agradecer a cada um de vocês que tem curtido, tem comentado e tem feito este canal crescer para alcançar mais pessoas. Queridos irmãos, o evangelho desta quinta-feira está lá em Mateus capítulo 18, dos versículos do 21, depois o capítulo 19 e o versículo 1. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos comentando este evangelho. Hoje o evangelho ele começa com uma pergunta de Pedro a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aqui um número simbólico, o número da perfeição. Mas Jesus responde para ele: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Queridos irmãos, o número que nos mostra o infinito. Todas as vezes que devo perdoar meu irmão, é todos os dias, é a todo momento, é a todo instante. Claro, muitas vezes a gente demora um pouco pela nossa fraqueza, pelas nossas falhas, pela nossa humanidade, mas Jesus nos mostra que devemos perdoar a cada instante. E depois desta pergunta e depois desta resposta do nosso Senhor, Jesus, para nos deixar as coisas mais claras em nossa mente, em nosso coração, ele conta a Pedro a parábola do servo cruel. Uma parábola que nos mostra muito bem o que Deus quer de cada um de nós, nos mostra aquilo que Deus ele espera dos seus filhos. Queridos irmãos, hoje o Senhor nos conduz a se perguntar, ele faz essa pergunta a mim e a você: eu retribuo o bem que recebo? Eu retribuo o bem que um dia eu recebi na minha vida, que um dia você recebeu e você tem recebido de Deus? É o que nós vamos ver nesta parábola do servo cruel. Jesus começa dizendo que o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar conta com os seus servos. E quando ele começou a juntá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui vemos um rei, que é nosso Pai, é nosso Deus. Ele precisa ajustar contas com cada um de nós. Então ele nos chama a cada dia. E ele vai nos chamar também no juízo final a prestar essas contas. Mas este número simbólico dos 10.000 talentos significa a dívida que eu e você tem para com este rei. Significa aquilo que nós devemos para o nosso Deus. E que o valor é algo que eu nunca vou conseguir pagar. E isso é para se aterrorizar? Isso é para se entristecer? Não. Nós vamos ver mais para frente depois. E os 10.000 talentos equivalem ao pé da letra a uns 350 mil quilos ou 350 toneladas de ouro ou de prata. Aqui a expressão indica uma fortuna imperial quase incalculável para significar o quanto devemos a Deus, ou seja, impossível de pagar. Vai dizer o rodapé das nossas Bíblias, da Bíblia Ave Maria. E aí, como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Aquela dívida do pecado original. Aquilo que manchou a nossa humanidade com os nossos primeiros pais. Então eu vou me lamentar, eu vou chorar, vou achar que tudo está perdido, mas não. Este servo então prostou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Queridos irmãos, a dívida foi paga por Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo um sangue precioso.
Então, o bem que eu recebo, eu quero pegar o maior bem, por isso que eu estou dando esse exemplo aqui nesse evangelho, o maior bem que nós recebemos foi a nossa salvação. Foi a salvação de nossas almas. Esse foi o maior bem, mas tem os bens temporais que nós recebemos, talvez uma graça física, talvez um emprego, uma faculdade que eu tanto queria, enfim, tantos sonhos que também são graças temporais e que nós recebemos dia após dia. Basta olhar a nossa vida, quantos testemunhos a gente tem para falar das graças que nós recebemos, do bem que nós recebemos. Mas o mais bem precioso foi o sangue de Cristo, esse que pagou a dívida impagável que nós tínhamos por conta do pecado original. E daí o que acontece? Apenas saiu dali. Aí este servo sai, depois de ter perdoado suas dívidas, como eu e você no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente sai, a gente vai trabalhar, a gente vai pra rua, a gente faz as coisas do cotidiano, a gente continua a nossa vida porque é um dom. Mas esse bem que eu recebi vai depender de como eu vou deixar ele transparecer em mim. Vai depender de como você vai deixar transparecer esse bem em você. Porque esse servo, olha só o que ele vai fazer. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que devia 100 denários. Devia bem menos do que Deus, do que o rei, o rei, melhor dizendo, da parábola, o perdoou, como Deus nos perdoou. Queridos irmãos, muitas vezes na nossa vida, alguém vai nos dever dinheiro, alguém vai nos ferir com palavras. Às vezes alguém vai ferir a nossa família e digo até mais, até tirar a vida de alguém. Queridos irmãos, a gente precisa estar pronto para receber muitas vezes aquilo que nós não queremos receber, mas vai da nossa capacidade de compreender aquilo que Deus está falando para nós no Evangelho, como eu vou me comportar quando alguém me ferir. Tudo isso começa com a pergunta de Pedro: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Como eu estou retribuindo o bem que um dia eu recebi? E daí, agarrou na garganta e quase estrangulou. Veja, ele, depois de receber o maior bem dele, de ter a sua dívida paga, ele saiu com ódio, com raiva, porque ele encontra alguém que o devia e ele teve essa reação. Ele devia ter outra reação de poxa, eu acabei de ser perdoado, eu também vou perdoar este que me deve, porque devia bem menos do que foi perdoado para ele. E muitas vezes na nossa vida a gente recebe a graça, a gente não dá, a gente não toma posse dela porque a gente recebe um bem e às vezes a gente ainda fica mal-humorado, parece que não estamos satisfeitos com nada, vamos prontamente e acabamos exalando, transparecendo a raiva, o ódio e não o amor de Deus. Tomamos cuidado. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mesma coisa que ele fez. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pagado sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha passado. Então o senhor chamou e lhe disse: servo mau, te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste, não devias também tu compadecer de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Assim vos tratará meu Pai Celeste de cada um de vós, se não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Romanos 12, 17 vai dizer, São Paulo vai dizer algo muito valioso na nossa vida que a gente precisa entender. Não pagais a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens, se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não zigueis os outros, mas deixar agir a ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança, a minha exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, procedendo assim amontoar os carvões em brasa sobre sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Queridos irmãos, nós precisamos entender que o sol e a chuva caem sobre os justos e os injustos, de que eu preciso entender que o bem que um dia eu recebi e que ainda recebo, eu preciso dar em troca o perdão, o amor, a compaixão, a misericórdia. Porque quando eu olho para aquele que me feriu, é difícil, não estou falando que é fácil, jamais será fácil, mas eu preciso enxergar Cristo naquela pessoa que está me ferindo.
Eu preciso enxergar Cristo naquele que está me machucando, porque Cristo está na criança, como a gente via, Cristo está nos pobres, nos oprimidos, mas também Cristo está no inimigo, porque o inimigo também é um filho de Deus. Por isso, queridos irmãos, façamos valer a pena o bem que um dia nós recebemos. Eu preciso retribuir, porque no dia da justiça, diante do Rei, que é Deus, nosso Pai, Ele vai nos cobrar. Eu te perdoei, filho. Eu te perdoo a cada vez que você vai para a confissão. Porque você não tem perdoado? Porque você não tem deixado o seu coração transparecer o bem que você recebeste? Por isso, queridos irmãos, peçamos ao Espírito Santo o dom, a graça de poder retribuir o bem. E retribuir é amar o nosso próximo. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.